Oi, pessoal. Eu sou o Felipe e hoje eu gostaria de apresentar para vocês esse livro aqui, A Grande Transformação, do Cal Polanyi, pelo motivo de que é um livro que contém uma das melhores análises sobre o fascismo. É um livro que foi escrito em 1944, portanto, ali na hora em que o fascismo era derrotado, ou pelo menos a fação relevante dele. E é um livro que eu acho que pode servir de pista para a gente entender esse fenômeno recente que tem sido descrito como a ascensão da nova direita ou do autoritarismo. A gente pode começar pelo título do livro. A grande transformação a qual o Polanyi se refere é o estabelecimento de uma sociedade baseada no mercado autorregulado. E ele vai dizer que para você estabelecer uma sociedade por esse princípio de autorregulação do mercado, a gente precisa trazer três mercadorias, que ele chama de mercadorias fictícias, para dentro de uma dinâmica de mercado. Essas três mercadorias são a terra, o trabalho e o dinheiro. São mercadorias fictícias porque terra e trabalho são mercadorias que a gente usa para fazer mercadorias, né? A terra é entendida no sentido lato, como natureza, e o trabalho, aquilo que produz as mercadorias, e o dinheiro como aquele veículo que propicia o intercâmbio entre mercadorias, que propicia o metabolismo social. Só que ele vai dizer que no momento em que a gente tem uma sociedade baseada no mercado autorregulado, naturalmente contraforças sociais emergem, contraforças de proteção social. Porque quando você tem terra, trabalho e dinheiro submetidas a uma dinâmica de autorregulação do mercado, a sociedade ela se coloca muito em risco. O risco do desemprego quando se trata do trabalho, o risco de uma, sei lá, má colheita ou mau abastecimento quando se trata de uma catástrofe a nível da natureza, ou o risco da inflação quando se trata do dinheiro. Então, para proteger a sociedade contra as intempéries que podem acontecer contra essas três mercadorias fictícias, a sociedade ela cria contraforças que são mecanismos de proteção social. Entram aí a Seguridade Social, legislação social sobre a terra, vários mecanismos de controle do mercado, tarifa alfandegária, taxação, imposto, tudo isso para proteger e para dar garantias para que a sociedade continue a existir. E aí ele vai começar a analisar o que aconteceu ali na Europa para que a gente tivesse criado um mercado a nível global até o fim do século XX. Ele vai dizer que para a gente criar um mercado a nível global, a gente precisava de quatro fatores, que o Polanyi vai dizer ali que seriam o mercado autorregulado, propriamente dito, o padrão ouro, que permite com que um país troque com outro país, já que eles têm corrências específicas dentro da sua fronteira, um certo equilíbrio de poder, para que nenhum país ameaçasse o outro país com o perigo da guerra, e um Estado liberal, que permite com que as mercadorias sejam produzidas internamente. Então, esses quatro fatores foram os fatores responsáveis por estabelecer um mercado a nível global. E ele vai dizer que no momento em que esses quatro fatores começaram a ratear, em que alguma coisa começou a falhar, em que esse mercado global ele começou a dar defeito, a gente pode dizer assim, dar defeito por questões intrínsecas ao perigo de um mercado autorregulado, apareceu um novo ator na história. Esse novo ator na história é o que a gente conhece como fascismo. Então, o fascismo, para o Polanyi, ele decorre profundamente de uma causa econômica, ou de uma crise econômica, se a gente quiser. E ele vai dizer que ele decorre de uma crise econômica não de fatores culturais, como normalmente a gente observa, como normalmente a gente vê umas análises, porque o fascismo ele aconteceu praticamente em todo o globo, ou em grande parte do globo. Se o fascismo apareceu em grande parte do globo, é porque ele só pode, se o fascismo for global, é porque ele só pode ter sido causado por um fator global. Então, à época, o Polanyi vai analisar ali, apareceram fenômenos fascistas nos Estados Unidos, na América do Sul, aqui no Brasil a gente teve o integralismo, na Índia você teve fenômenos fascistas, na Romênia, na Lituânia, na Portugal, Espanha, além dos mais conhecidos no Japão, além dos mais conhecidos que foi ali na Itália e na Alemanha. Então o fascismo ele é uma espécie de movimento que emerge numa sociedade que está em profunda crise. E por que o fascismo emerge nessa sociedade que está em profunda crise? Aqui a gente precisa colocar o fascismo fazer uma espécie de triangulação do fascismo com outras duas formas de ver a política, que são o socialismo e o liberalismo.
Então o fascismo ele não está em oposição simples a essas duas perspectivas. Ele vai dizer ali que o fascismo ele se irmana ao socialismo no sentido de que socialismo e fascismo se alimentam da crise social. Esse momento de crise social é um movimento dado a transformações. Só que enquanto o socialismo é uma força revolucionária, o fascismo é essencialmente uma força contra-revolucionária. E o fascismo ele é contra-revolucionário porque ele se alia ao liberalismo, ele se alia a atores políticos e econômicos poderosos para conter ou para deter a revolução, para deter os perigos da revolução ou de uma transformação radical da sociedade. Via de regra, então, são atores de classe média que se aliam a esses poderosos políticos e econômicos. E por sua vez, a gente pode dizer que o socialismo ele se irmana ao liberalismo, porque tanto o socialismo quanto o liberalismo se nutrem dessa ideologia do progresso, do iluminismo. Então a gente tem um arranjo que não é muito simples aqui. Você tem fascismo com certas semelhanças e diferenças com socialismo, socialismo com semelhanças e diferenças ao liberalismo, e liberalismo com semelhanças e diferenças, uma espécie de aliado de ocasião dessas forças anti-mercado que são os movimentos fascistas. E aí olha que coisa curiosa, se o fascismo ele surgiu globalmente na época, é porque ele só pode ter sido causado por fatores globais. Embora o fascismo ele se nutra de peculiaridades dos países, eventualmente um movimento religioso, cultural, xenofóbico, racista, o que quer que seja, ele nasce desse chão econômico. E para a gente olhar para o mundo de hoje, já que é esse paralelo que eu gostaria de trazer, a gente pode pensar, no momento em que o autoritarismo ele começa a aparecer no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, na Nicarágua, na Itália, na Polônia, na Turquia, na França, em Portugal, no momento em que na Índia, desculpa, na Itália também, no momento em que você começa a ter um monte de fenômenos autoritários no mundo, é porque talvez eles sirvam como indício, não de fatores culturais dos quais eles se aproveitam. Aqui no Brasil a gente tem esse problema, eventualmente os nossos racismos particulares aqui, mas na Europa, via de regra, o problema do autoritarismo é um problema relacionado à imigração. E na Índia você vai ter outras questões, e na Turquia você vai ter outras questões. Então, para a gente pensar a emergência dessa nova direita, que aconteceu a nível global, a aposta do Polanyi é que a gente deve recorrer a mecanismos econômicos, a fatores econômicos de desfazimento social que disparam esse ator que à época foi denominado fascismo, e não fatores culturais, que são só uma espécie de fertilizante para esse solo, que é um solo econômico. Porém, e aqui uma diferença que talvez nos coloque num cenário pior que o do Polanyi, na época do Polanyi você ainda tinha um socialismo forte que fazia frente ao fascismo e que na derrocada hora se aliou ao liberalismo, às forças liberais, às forças do mercado para derrotar o fascismo, no momento em que a União Soviética se alia aos Estados Unidos e Inglaterra para derrotar a Itália, a Alemanha e o Japão. Acontece que no momento de hoje a gente já não tem mais movimento socialista, o que colocaria uma espécie de falha de surgimento desse eixo de oposição ao autoritarismo, à nova direita. E aí a gente teria um cenário um pouco mais aterrador, que é contra-revolução, dado por esses movimentos autoritários, mas sem uma revolução que a contrabalanceie. E eu acho que é nesse ponto que talvez nós estejamos, mas seja como for, o Polanyi fica aí como uma sugestão para a gente olhar para o mundo hoje. Obrigado.